Eu já ouvi de muitos empresários grandes, gente que fatura milhões, gente muito maior do que eu, que o maior retorno sobre o investimento que eles tiveram na vida deles não foi um negócio deles, não foi um curso, não foi um livro ou um aprendizado, mas foi aprender inglês. E isso faz muito sentido, né? Why is nobody talking about the fact that the tubs of Nello are way better deal than the packets? You get 38% off 2 tubs of Nello, making it less than $1 per serving. It's never just cheap, and the flavors sell out fast. So if you can see the orange shopping cart here, it is 2 tubs of Nello with free shipping. Less than $1 per serving. These are gonna sell out tonight. Eu faço vídeo pro TikTok Shop americano, né? E eu faço questão de aparecer, colocar meu rosto, falar em inglês, porque eu vejo que os maiores criadores de conteúdo, os caras que mais vendem, é assim, é o formato deles, é o que eles fazem, né? Gera conexão, né? Uma pessoa recomendando um produto para outra, então fica aquela coisa muito simples, é só você criar um roteiro bom, tá aqui, olhando para a câmera e falando com a pessoa que está te assistindo, da mesma forma que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Eu tenho começado a perceber uma tendência de retorno, né, de anti-inteligência artificial. O YouTube e o Meta acabaram de anunciar que eles estão começando a desmonetizar contas que têm conteúdos totalmente copiados, totalmente feitos com IA, né, porque isso está gerando uma inundação de conteúdo artificial e não é isso que as plataformas querem, né, e não é isso que a gente quer também como ser humano, né, você ficar ouvindo áudios, livros de citações feitas por IA, por inteligência artificial, coisa que não vem de outra cabeça de ser humano. Então é realmente artificial, né? É realmente complicado. Então o jogo dos grandes ainda é pessoas se expondo, pessoas falando com outras pessoas. Nesse vídeo que você acabou de ver aí, não é inteligência artificial, não fiz uma dublagem com inteligência artificial, apesar de facilmente, né, de eu poder fazer isso facilmente, e em qualquer outra língua até. Eu faço questão de falar, eu sempre gostei de aprender outras línguas, eu sempre gostei de ter esse contato com outras culturas, eu estudo inglês assim, sempre fui fascinado por inglês desde pequeno, desde criança. E eu aprendi sozinho, né? Ali com uns 11, 12 anos de idade eu comecei a ver na escola, me interessar mais na escola, pelo pouco conteúdo que tinha, comecei a procurar mais, né, traduzir músicas em casa, ver filmes sem legenda ou com a legenda em inglês, fazer exercícios assim, e fui aprendendo. Na verdade eu tive um exemplo maravilhoso, né, ali nos anos 90, meu pai já trabalhava embarcado, né, ele era piloto de ROV, procura aí no Google que você vai ver uma profissão bem interessante. ROV é aquele Remote Operable Vehicle, né, aquele robozinho submarino que aparece no início do filme Titanic. Meu pai fazia isso. E ele começou trabalhando aqui no Brasil, obviamente, mas ali no meio dos anos 90 pintou uma oportunidade para ele para o Mar do Norte. Ficar embarcado lá. Ele ficava embarcado 2, às vezes 3 meses direto lá trabalhando e ficava mais 2, 3 meses em casa. Foi assim por muitos anos. Ali, pelo menos uns 15 anos, do meio dos anos 90 até depois de 2010, foi essa a nossa rotina. E nesse período foi muito legal, porque ele trazia muita coisa de lá, muita música, né? A gente precisa entender que nessa época a internet estava caminhando, então não era muito comum compartilhamento de música. Os livros, os filmes no cinema não tinham estreias ao mesmo tempo, simultaneamente, no mundo todo. Então as coisas aconteciam lá primeiro, depois vinham para o Brasil. Então ele trazia muita gente, sempre gostou de música, sempre gostou de produção de música. Então ele sempre trazia muita revista de vários assuntos e principalmente sobre produção musical. E essas revistas eu fazia questão de folhear, de ler o tempo todo. Os livros do Harry Potter, a saga inteira do Harry Potter eu li primeiro em inglês e depois quando foi saindo em português eu fui lendo em português. Então isso tudo me deu uma base muito sólida, né, de inglês. E teórica, né? Porque uma coisa bem interessante que aconteceu, ali pelos 15 anos de idade eu já sabia inglês, assim, já sabia escrever, já sabia a gramática, já sabia entender muito bem, via qualquer filme, eu via qualquer pessoa, tinha pouquíssimas dúvidas ali do que era, do que não era, isso acontece até hoje, sempre tem uma palavra ali que você aprende, né? Normal.
Só que com 15 anos de idade, meu pai teve uma ideia muito maneira. Ele me levou, né, para fazer um mochilão. A gente foi de trem passeando ali do sul da Inglaterra até o norte da Escócia. A gente fez isso uns 7, 8 dias, então uma semana antes ali dele começar a trabalhar, a gente foi para lá, fez essa viagem e foi muito legal. Só que teve um problema que me incomodou muito. Eu não conseguia falar. Eu simplesmente entendia tudo e as coisas mais simples, quando eu ia tentar conversar, responder, eu simplesmente travava. Eu travava, eu congelava, não entendia o que estava acontecendo. Aquilo me incomodou muito. Eu fiquei pensando por que eu não conseguia, né, desbloquear a fala, já que eu estava entendendo, estava tudo acontecia na minha cabeça, mas quando eu ia falar, não saía. E aí eu parei para pensar e percebi que eu estava traduzindo tudo na minha cabeça antes de falar, antes de colocar para fora. E aí eu entendi que isso era um passo a mais que eu estava fazendo. Isso que acabava me enrolando, fazendo me enrolar ali e não conseguir ter uma conversação. Eu entendi que eu devia levar uma outra língua da mesma forma que a gente trata a nossa língua nativa, né? Sem tradução. A gente simplesmente pensa, né? O que eu fazia? Eu pensava na tradução, traduzia na minha cabeça para depois falar. E aí, só que o natural não é isso, né? A gente pensa nas coisas, no significado das coisas e simplesmente fala, simplesmente se comunica. E aí eu percebi, cara, eu preciso resolver isso. E a solução que eu né, inventei para mim foi pensar em inglês. Eu tenho que fazer isso da forma mais nativa possível, né? Como se eu fosse uma criança aprendendo inglês ou uma criança que nasce em qualquer lugar e aprende a língua naturalmente, né? Eu entendi que a melhor forma de você aprender outra língua é você encarar ela de forma mais natural possível. Até porque nessa época, né, ali quando eu era mais criança, no meio dos anos 90, início dos anos 2000, o método tradicional, o único método que tinha de aprender inglês era fazer aqueles cursos CCAA, Brasas, Cultura Inglesa, que eram cursos que levavam, sei lá, 8, 10 anos, e você terminava o curso e ganhava só um diploma e não sabia falar nada. não tinha uma imersão prática, então era um bela caça-níquel, né? Eu desenvolvi esse meu método sozinho, tanto que nessa época a coisa do diploma ainda era importante, então eu ainda entrei em cursos assim por 2 vezes. Lembro que eu entrei no CCA e na Cultura Inglesa. E nas 2 vezes eu fiquei pouquíssimas semanas, assim, porque tudo que eles davam eu já sabia. Eu já estava num nível acima. E eu chegava em casa e falava com a minha mãe, com meu pai, cara, vocês estão gastando dinheiro à toa, porque eu não estou aprendendo nada. Teve uma vez até na Cultura Inglesa que eles me passaram para um nível acima, e eu continuo sabendo tudo que a professora estava dando. Era tipo, esses cursos eles davam um conteúdo assim muito pouquinho, justamente para te prender ali por muitos anos, né? E isso realmente não funcionava bem, tanto que hoje em dia eu acho que o método deles é bem diferente, é mais rápido. Hoje acontece uma coisa muito legal que eu comparo com essa época. Quando surgiu a oportunidade do meu pai ir para lá, meu pai não sabia falar inglês. E também não tinha oportunidade, não tinha tempo para fazer um curso de 8 anos para poder se preparar para ir lá para fora. E eu lembro do meu pai andando para cima e para baixo com um livro de English Grammar, um livro de gramática de inglês, para cima e para baixo. Quando pintou a oportunidade para ele ficava grudado naquele livro, eu lembro disso vividamente. E ele não titubeou, claro que ele deve ter sentido medo, deve ter sentido um monte de dúvida, mas ele foi. A oportunidade surgiu e ele agarrou. Com toda a dificuldade dessa época, ele meteu bronca e aprendeu inglês na marra, no trabalho, estudando ali com um livro, não tinha internet, não tinha ninguém para ensinar, ele se virou. E aí hoje em dia é muito engraçado, porque eu vejo tantas pessoas, né, que querem fazer vendas em dólar, que querem vender pela internet lá fora, e a primeira pergunta, a principal questão delas é: eu preciso falar inglês para vender lá fora? E aí, claro, né, os vendedores de curso, quem tem produto ensinando a vender lá fora, vai querer quebrar essa objeção, né, falando que você não precisa falar inglês, é só apertar ali o botão traduzir. Hoje em dia tem muitas ferramentas que facilitam o processo. Mas, cara, é tão rico você aprender uma outra língua, porque você aprende também a cultura do lugar, você entende, né, os costumes de outro povo, você tem contato com um mundo que você não está habituado.
Isso é muito rico para você como pessoa. Então eu sou totalmente o contrário disso, eu sou totalmente o avesso disso. Se alguém me pergunta se precisa falar inglês, eu falo precisa. Precisa. Não tem outra resposta. Você precisa aprender inglês para vender lá fora. Você consegue vender lá fora sem saber inglês? Consegue, mas não vai ser tão bom. Você não vai ser tão eficiente. Entendeu? A verdade é essa. Então, mete bronca. Vai aprender inglês. Vai estudar. Começa. Você não precisa aprender inglês, ficar fluente em uma semana. Isso não vai acontecer. Até porque hoje em dia a gente tem 1 milhão de coisas que a gente faz na vida. Então você não precisa aprender de uma hora para outra. Você não precisa se forçar desse jeito. Vai aprendendo aos poucos. Mas não deixa de treinar. Começa a pensar em inglês. Começa a treinar. Eu fazia muito isso. Eu conversava comigo mesmo em inglês, em pensamento. E aí sempre que me dava uma dúvida de como falar alguma expressão ou de alguma palavra, eu tinha tempo ali para me consertar, para me corrigir, para pesquisar ali na hora, entendeu? Hoje em dia eu tô com o celular na mão, né? Então qualquer dúvida que eu tenho, eu pesquiso na hora e já vejo ali qual é o significado, a expressão da palavra. Então não tem por que você não aprender inglês. Essa pergunta de que se eu preciso saber inglês para vender lá fora, é uma coisa muito mais profunda, porque já mostra que a pessoa é meio preguiçosa, né? E a gente que empreende, a gente que vende, não dá pra gente ser preguiçoso. Não tem como. Não tem como você empreender e ser preguiçoso. Você tem que ser autodidata, você tem que buscar informação toda hora, você tem que saber se ensinar as coisas sozinho. Então o resumo desse vídeo é basicamente que você já sabe. O inglês é muito importante para você ter mais acesso a conteúdo, sabe? Vídeos A gente tem uma população muito maior falando inglês no mundo do que português, então você tem acesso a muito mais conteúdo de muito mais qualidade. Geralmente as tendências que vêm para o Brasil antes estão na língua inglesa em algum país, principalmente nos Estados Unidos. E você vai estar na frente de muita gente se você tiver um inglês fluente. Então começa agora, começa a traduzir as músicas, começa a ver um filme aí que você gosta com legenda em inglês, vai treinando o seu cérebro, que isso vai te fazer muito bem e isso vai te dar um valor muito maior no mercado de trabalho, na sua vida. Mas faz isso agora, começa aí pelo seu celular, muda o idioma do seu celular para inglês, começa a ler, começa a ter mais contato, que o seu eu do futuro vai me agradecer, tenho certeza disso. Beijo pra você.